Olá, como vai? Sou o pastor Isaías Andrade, aqui da Betel de Pouso Alegre. Mais um encontro de oração. Esperamos que você seja edificado e, acima de tudo, dê o seu like, compartilhe essa mensagem com quem precisa ouvir uma resposta de Deus para a sua vida. E que Deus assim nos abençoe. O meu combustível pra continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? Tá tão complicado, pai. Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais. Tô exausto e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fica aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti? És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra... Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava o quê? Intensamente a Deus por ele. Curva sua cabeça. Não há presença melhor do que a tua, Senhor. Já fomos a muitos lugares, mas nenhum deles se compara à tua casa. Tua graça nos alcança, tua voz nos liberta, teu amor nos constrange, e aqui temos a oportunidade de sufocar o orgulho, sufocar aquilo que tem nos afastado de ti, para dizer: dependemos e queremos o Senhor. Enquanto te ouvimos aqui, Senhor, envia teus anjos do meu lar. Já começa a preparar a minha segunda-feira, já começa a preparar o meu futuro, porque quero te obedecer. Nós nos despimos de toda arrogância, de toda autossuficiência, e nos colocamos como crianças dependentes de um Pai bondoso. Fala conosco, Senhor, cura-nos enquanto te ouvimos, liberta-nos enquanto te ouvimos, quebranta-nos enquanto te ouvimos, é o nosso desejo, em nome de Jesus, amém, amém. Eu acredito que tem portas que a oração abre. Já vivi isso na minha vida, já vi isso no meu coração, já vi situações impossíveis sendo
transformadas em possíveis depois de uma oração. Mas eu já vivi também fases que a oração não abre a porta. A oração traz a porta até você. E é você que tem que abrir a porta. Nem toda oração abre porta. Tem oração que traz a porta até você. E é você que decide se abre ou fica onde está. E essa porta que a oração traz até a gente, e a gente tem que abrir, é uma porta que quase nunca a gente ouve sobre ela. Quase nunca alguém explica isso para nós. Isso tem feito pessoas amargar anos, décadas de suas vidas no mesmo lugar, esperando de Deus uma ação e perguntando: Deus, até quando? E Deus está dizendo: não tem até quando, tem até quando você vai se ligar que eu já trouxe a porta a você. Agora não é mais comigo, lindo. Agora é você que pega a mão, põe a mão na maçaneta e abre a porta. Eu quero me debruçar nesse texto de Atos 12 com você, e eu queria ler essa história do 12, capítulo 12, do 4 ao 16. Eu vou ler no pique, mas eu queria ler, porque tem algo muito profundo aqui. Vamos lá. Depois de prendê-lo, lançou no cárcere e designou 4 escoltas de 4 soldados, cada uma para guardá-lo. Pedro está preso. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja fazia o quê? Orava intensamente por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente, apareceu um anjo do Senhor e uma luz abriu a cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. E o anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim o fez. E o anjo ainda lhe disse: põe a capa e siga-me. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, mas não sabia que era real ou que se fazia por meio do anjo. E tudo lhe parecia uma visão. Passaram pela primeira, passaram pela segunda guardas e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E esse se abriu por si mesmo para eles. E passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora eu sei, sem dúvida alguma, que o anjo do Senhor, o anjo que o Senhor enviou, me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa da irmã Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente ali estava reunido, fazendo o quê? Orando. E Pedro bateu na porta do alpendre, e uma criada chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: eles estavam orando, Pedro está na porta. E aqueles que estavam orando para Deus libertar Pedro dizem: você perdeu o juízo. Espera aí, eu estou orando para Deus libertar Pedro, estão dizendo para mim que Pedro está no portão, e o que eu respondo é: você perdeu o juízo, disseram. No entanto, ela insistia, Rode dizia: gente, é Pedro. E aí diziam: não, deve ser o anjo dele. Pedro, no entanto, continuou batendo. Quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. O que está acontecendo aqui? Por que esse texto é tão importante para a tua vida hoje? Esse é o retrato de uma igreja que está nascendo no meio de um fogo e de uma perseguição. Herodes é um inimigo. Ele prende Tiago, mata Tiago, o povo gosta. Agora ele pega ninguém mais, ninguém menos do que o apóstolo Pedro
coloca Pedro numa prisão, arma um circo de um julgamento comprado, e os planos de Herodes é matar Pedro como matou Tiago. Esses crentes aqui são novos convertidos. Eles não têm uma estrutura, eles não têm uma igreja física como a gente, eles não têm poder político. Nos nossos dias, bem ou mal, temos alguns deputados, vereadores, senadores que são cristãos e podem, por que não, levantar uma bandeira cristã lá dentro do parlamento, dentro do executivo, dentro de qualquer esfera de poder. Nessa época não tinha cristão em poder, Roma dominava tudo. A única coisa que essa igreja tinha era Deus e a oração. E tem gente que só tem isso, e está bom demais, Deus e a oração. Herodes fazendo política, Herodes querendo sangue. Herodes não quer justiça, Herodes quer aprovação. E ele ataca a igreja, ele persegue a igreja, ele bate na igreja. E ele não ataca a igreja porque a igreja está cometendo um erro. Ele ataca a igreja porque a existência da igreja joga luz na podridão de Herodes. Assim é a vida. Tem gente que vai te atacar não porque você está errado, mas porque a tua vida expõe a mediocridade deles. Tem gente que se irrita com você, não é porque você está fazendo roubo, mentira, não, você está sendo fiel a Deus, você está sendo leal à palavra, você está cumprindo tudo, mas a tua fidelidade a Deus joga luz no quanto eles não querem saber de nada. Esse ódio de Herodes contra a igreja não é sobre igreja, mas é sobre o quanto a igreja está posicionada. Sim, existe uma dor, uma luta, uma perseguição que é gerada quando você se posiciona, e você tem que ter maturidade para isso. Existe uma batalha que vem para o campo da tua vida quando você decide ser fiel, quando você decide permanecer. E aí a Bíblia diz que Pedro está preso. O texto sagrado, no versículo 5 de Atos 12, diz que ele está dormindo dentro da cela. Ele está dormindo e a igreja está orando. Ele está dormindo e a igreja está clamando. A igreja tem uma oração difícil, porque a última pessoa que estava presa, que a igreja amava, que era Tiago, Herodes matou. E agora tem outra pessoa muito importante, o primeiro papa da igreja, apóstolo Pedro, o líder da igreja em Jerusalém. Ele está preso. E a igreja está orando mais uma vez. Pedro está preso e eles estão orando. Pedro está preso e eles estão orando. Pedro está lá na prisão e eles estão aqui na casa. Sabe o que eu aprendo com isso? Você não precisa estar no lugar do problema para tocar no problema. Pedro está lá dentro da detenção e eles estão na casa da irmã Maria. Estão separados por quilômetros. Mas eu aprendo aqui que você não precisa estar no lugar do problema para tocar no problema. Você tem um parente que está preso, você tem algum familiar que está hospitalizado na UTI agora, você tem alguém que talvez saiu de casa e está viciado em droga, está lá na Cracolândia. Nem sempre você vai conseguir ir até ele fisicamente. Mas eu aprendo aqui que uma igreja que crê no Senhor, no Deus onipresente, não precisa estar no lugar do problema para tocar no problema. Enquanto você está nessa reunião, existem problemas sendo tocados pelo poder da tua fé. Enquanto você está sentado aqui, Satanás está dizendo, não vai acontecer nada. Existem anjos sendo enviados, eu creio no que estou pregando aqui, porque assim diz a Bíblia. A igreja estava orando na casa da irmã Maria. Pedro está dormindo, porque tem fase que você não ora e não vê nada mudando, mas não é porque você não vê que atrás da tela da tua visão, Deus não está mexendo nos bastidores. A igreja está orando na casa da irmã Maria e Deus está mandando um anjo lá na cela enquanto Pedro está dormindo. A igreja está dizendo, Deus abençoa o apóstolo Pedro, Senhor liberta o apóstolo Pedro, e tem anjo entrando dentro da cela, a cela que tem 2 soldados dentro, 2 soldados fora, a cela que tem algema na mão de Pedro, grilhão no pé de Pedro, e a oração nasce e algo vai acontecendo. É uma igreja jovem, é uma igreja vulnerável,
É uma igreja que tem medo de perder o seu líder. É uma igreja que não tem uma referência naquele momento grandiosa. É uma igreja que não tem uma Bíblia para carregar como eu e você. Mas é uma igreja que olha para a oração, que não precisa ser bonita, a oração precisa ser eficaz. E quando essa igreja ora, a Bíblia diz que Deus envia o seu anjo. Meu irmão, se nós entendêssemos o poder da oração, se nós entendêssemos o poder de levar a Deus com perseverança aquilo que nos incomoda, se nós tivéssemos coragem para abrir essa boca cheia de dente e dizer: Deus, existe uma opressão, existe um gelo na minha alma, mas eu creio no teu nome. Nasce uma oração que não é bonita, mas é eficaz. Uma oração que não é bonita. Deus às vezes permite uma pressão para tirar a dependência que você tem das pessoas, para você voltar a depender dele. Alguns acham que Herodes prendeu Pedro, mas não foi Herodes que prendeu Pedro, foi Deus que permitiu. Talvez Deus permitiu uma situação tão complicada para mudar o eixo do coração das pessoas. Deus algumas vezes nos desmama para nos amadurecer. Deus algumas vezes nos tira da mamadeira para nos fazer comer arroz e feijão. E como é que a gente sai da mamadeira? Aprendendo a depender dele na pressão. Põe para mim Atos 12:6. Pedro estava dormindo. Fala comigo, dormindo. Como alguém pode fazer isso? Como alguém dorme num lugar que o último apóstolo que estava ali já está morto? Como alguém dorme sendo preso por alguém que é cruel e impiedoso como Herodes? Como alguém dorme? Como alguém dorme em paz num lugar onde deveria surtar? Como alguém dorme em paz num lugar que eu deveria clamar pelo meu inimigo, dizendo: clemência, o que você quer que eu faça para você me tirar daqui? Dormir em lugares onde eu deveria surtar é uma das formas mais puras da fé. Fé não é gritar num culto, fé não é esmurrar o vento quando você está eufórico. Fé é buscar uma presença e dizer: esse lugar está me matando, mas eu vou dormir em paz. Esse dia está me destruindo, mas eu não vou perder a estribeira. Em Marcos 4:38, num momento de grande tempestade, num momento de grande agonia, Jesus está dormindo. Dormindo. Porque se você consegue descansar, não é porque o problema sumiu. Pedro não está dormindo porque o problema não está lá, não. Ele sabe que a vida dele está por um fio. Ele sabe que o inimigo tem poder de acabar com a raça dele. Mas é porque ele decidiu que Deus continua sendo Deus, mesmo num lugar que aparentemente foi programado para desestabilizar a minha vida. Nesta semana tem lugares que foram projetados meticulosamente para acabar com você. Esta semana existem mensagens e recados do inferno, porque já estão todos preparados, a bala está na agulha. E isso não muda o fato que você tem um Deus que não muda também. Satanás tem que entender que você não depende da frieza ou do calor do ambiente, mas de um Deus que é Deus mesmo num ambiente inóspito. É por isso que Pedro está dormindo. Não é porque a cela é gostosa, não é porque a cela é confortável, mas é porque ele entendeu que quem serve a um Deus imutável, o latir do capeta não vai mudar a minha fidelidade. Não vai mudar. E aí é lindo, porque enquanto a igreja ora, o anjo vai. No versículo 7 de Atos 12, a Bíblia diz que de repente aparece um anjo. No versículo 10 de Atos 12, diz que esse anjo começa a abrir portas. Primeiro ele tira a algema de Pedro. Pedro levanta, a algema cai. Pedro mexe os pés, os grilhões caem. Pedro abre a porta da cela. São 16 soldados em 4 turnos de 4 soldados. É quase um pelotão inteiro para cuidar de um pescador. Não é o líder do PCC, não é o líder do Comando Vermelho, é um pescador. O diabo sabe que um homem temente a Deus é muito perigoso. O diabo sabe que uma pessoa que se põe na brecha em oração
Ela é alguém que pode mudar tudo a qualquer momento. O inferno sabe, é por isso que Satanás não te dá folga, meu querido, porque ele sabe que você bem alinhado, você é uma bazuca em direção a todos os planos do inferno. É um sistema de segurança enorme. Mas o anjo está lá. No versículo 10, a Bíblia diz que tudo começa a abrir. Olha o versículo 10 de Atos 12. Passaram pela primeira e pela segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. E esse portão, que era o último, o mais grosso, o mais denso, ele se abriu por si mesmo. E passaram, e tendo saído, caminharam ao longo de uma rua. E de repente o anjo deixou. Porta após porta, guarda após guarda, e Deus passando e liberando. Porque alguns milagres são barulhentos, mas outros milagres a gente vai ver que são silenciosos e a gente só vai perceber depois. Tem curas que Deus vai fazer na tua vida que você só vai perceber depois que sumiu. Tem milagres financeiros que você não vai se dar conta, eles vão acontecer e você vai dizer: nossa, não é verdade? Faz tempo que eu não reclamo de falta de dinheiro. Quem recebe essa palavra aí? Nossa, faz tempo que eu não reclamo. Nossa, eu não me lembro da última briga que eu tive com a minha esposa. Ô glória, eu não me lembro da última vez que meu filho me tirou do sério. Tem problemas que não vão ser solucionados com barulho, mas serão solucionados com tranquilidade. Pedro está andando, não tem bagunça, não tem ataque, não tem confusão, não tem lança, não tem flecha, não tem escândalo. Ele se levanta, o anjo vai na frente e as portas vão se abrindo, tudo vai fluindo. Eu quero declarar uma situação assim parecida na tua vida. Eu quero declarar semanas assim, olha, não vai ter escândalo, não vai ter confusão, não vai ter tiro, não vai ter palavrão. Você vai andando, a oração vai abrindo porta e você vai dizer: meu Deus do céu, eu estou lutando por isso há 25 anos e parece que em uma semana 25 anos foram resolvidos. Eu estou pregando para alguém aqui, eu estou dizendo que Deus tem semanas assim reservadas para você, coisas que você batalhou por 20 anos e não conseguiu na tua força. Pelo poder da oração, o anjo vai abrir a primeira porta, o anjo vai abrir a segunda porta, o anjo vai abrir a porta de ferro, e daqui a pouco o lugar que era para te matar, você está dando tchau para ele, dizendo: eu estou saindo daqui, mas eu não paguei propina, eu não fiz acordo com o juiz. Como você saiu de lá? O meu Deus me tirou de lá pela porta da frente. Deus tem lugares que você vai sair pela porta da frente. Eu estou declarando que você vai sair dessa situação pela porta da frente. Levanta a mão para cá, sem efeito colateral, sem depressão, sem desmaiar no ônibus, sem cair no metrô, sem ficar tremendo, sem ser dependente de remédio. Como é que você saiu de lá e está ileso? Eu saí de lá porque Deus enviou o seu anjo, e através da oração eu estou aqui fora, eu estou liberto, eu estou sarado. Eu estou pregando para alguém aqui que está dizendo: pastor, eu não sei como sair dessa bagunça. Comece a orar que Deus enviará o seu anjo, e quando você menos esperar, você está do lado de fora, restaurado, purificado, apaixonado por Jesus, e o mal não te toca mais. Não te toca mais. Não te toca. Você quer ver? Você quer ver a doideira desse texto? Eu amo porque Pedro sai. Ele está algemado, a algema cai, ele está com um grilhão no pé, o grilhão cai, ele passa a primeira porta suave na nave, ele passa a última porta que se abre sozinha. Aí olha o detalhe, versículo 9 de Atos 12, olha aqui, ó. Quando ele saiu, Pedro o seguiu, vírgula, leia comigo a partir de agora, 1, 2, 3. Ele não sabia o que era. Meu irmão, a algema caiu da mão, o grilhão caiu do pé, os soldados ficaram meio que bêbados, não viram nada. A primeira porta o anjo abriu, a outra porta nem o anjo abriu, a porta abriu sozinha. Era um negócio que ele estava dizendo o seguinte: até esse momento ele está caminhando com o anjo pelo menos 200 metros, mas ainda não caiu a ficha. Isso aqui é um sonho ou é realidade? Só que é verdade ou é mentira? Deus tem dias assim para você, dias que você vai olhar para alguém e dizer: me belisca, porque o que está acontecendo aqui eu ainda não estou entendendo se isso é de verdade ou não. Eu quero declarar dias assim. Pedro está dizendo, olha aqui, ó, versículo 11, eu li o 9, que ele não sabia se era real ou não. Olha o impacto, ele está na rua já, ele está fora da cela, vestido, penteado, fora do cárcere. Então Pedro caiu. Foi lá na rua que Pedro caiu, porque antes havia uma dúvida: será que eu estou sonhando? Será que isso aqui é uma visão? Será que isso aqui é uma revelação do futuro? Mas agora lá na rua, ele vai cair em si. Vão ter dias que você vai ter dificuldade de entender se é real ou não. Vão ter contratos que você vai assinar que vai ter dificuldade de entender se é real ou não. Tem pessoas bacanas que Deus vai colocar no teu caminho.
Que você vai dizer: meu Deus, eu quase não acreditava mais no ser humano, mas Deus vai colocar gente boa na tua frente. Que você vai dizer: meu Deus, é tão bom para ser verdade que eu nem estou muito animado. Deus vai colocar ambientes de cura na sua vida. Só que vai começar assim, ó. Eu não sei se é real ou imaginário, que é o versículo 9, mas vai chegar o versículo 11, que você vai cair em si e vai dizer: é verdade mesmo, Deus enviou o seu anjo. Aleluia. É verdade, de verdade, Deus enviou o seu anjo. Ah, meu irmão, vai chegar dias assim: Deus enviou o seu anjo. Eu estou curado mesmo. Não é mentira não, eu estou curado, eu estou liberto. Eu paguei a dívida mesmo, aleluia. A minha casa foi transformada mesmo. Só que não para aí, olha o versículo 12. Versículo 12. Percebendo isso, além de cair em si, sabe o que é perceber? É como se ele falasse: gente, deixa eu reparar na minha mão, não tem algema mesmo. Deixa eu reparar no meu pé, não tem grilhão. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui, eu estou na rua, rapaz. Versículo 9, ele não sabia se era real ou imaginário. Versículo 11, ele cai em si. Versículo 12, ele começa a perceber o que aconteceu. Esse vai ser o trilho da tua vida esse ano. Eu não estou aqui para animar a plateia, porque eu não sou liminha. Eu sou profeta do Senhor nesse momento. Eu estou pregando a palavra, eu estou profetizando, não diante da minha vontade, mas diante da Sagrada Escritura. Deus te dará semanas onde vai começar assim. Você vai começar a ficar meio abilolado assim, ó. Será que é de verdade? Será que é bom? Será que não é? Mas você vai continuar na presença. Você vai dizer: meu Deus do céu, será mesmo? Será que isso não é um golpe? Será que isso não é um negócio do inimigo? Mas será que é de Deus? Mas eu orei. Vai começar com dúvida. Vai começar a dizer: será que é de Deus ou não é? Mas fica firme na presença, que logo Deus vai fazer a ficha cair. E quando a ficha cair, Deus vai dizer: começa a reparar na tua vida. Começa a tocar na mão. Começa a reparar no teu corpo. Não tem mais prisão. Não tem mais algema. Fala comigo: eu vou começar em dúvida. Fala alto: eu vou começar em dúvida. Depois a ficha cai. E em terceiro lugar, eu vou perceber. Deus me tirará da prisão pelo poder da oração. Pedro está solto. Aleluia, Pedro está solto. Agora, eu não vi Pedro orando. Eu não vi Pedro fazendo campanha dentro da prisão. A Bíblia diz que enquanto Pedro estava preso, quem que estava orando? Responda para mim, quem estava orando? Pedro não estava orando. Pedro não estava lá dentro da prisão: me solta, Senhor. Quem moveu o céu para o anjo chegar lá? Foi Pedro ou foi a igreja? Quem que tocou o coração de Deus para Deus enviar um anjo no meio da cadeia e libertar Pedro? Foi Pedro ou foi a igreja? Foi a igreja. O texto deixa claro que enquanto Pedro estava preso, a igreja orava insistentemente. Lá no versículo 12 de Atos 12, deixa claro que eles estavam reunidos orando, enquanto Pedro estava preso. Está lá, ó. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa da irmã Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se reunia e estava orando. E agora Pedro está no portão da casa. No portão da casa da irmã Maria. Ele bate no portão. A Rode, que é empregada, ela sai e ela se alegra, porque ela está ouvindo a voz de Pedro. E a voz de Pedro é a resposta da oração de uma igreja que clama intensamente. A voz de Pedro é como um refresco no deserto. A voz de Pedro é como um respiro fundo de um ar puro, que antes estava poluído pelo medo, poluído pela angústia, mas agora eu respiro fundo, porque Deus está ouvindo a minha oração. A Rode, que é empregada, ela ficou tão abalada por ver Pedro ali, que ela nem abre o portão para Pedro entrar. Ela corre para dentro de casa de novo, porque ela tem pressa em contar para todo mundo que está orando, que a resposta da oração está lá na porta. E ela chega vibrante, dizendo: pessoal, vocês estão aqui chorando, jejuando, em vigília. Sabe quem está lá no portão? É Pedro. E a primeira reação deles não é dizer: uau, Deus é bom. Uau, Deus responde. Vamos lá. Vamos pegar Pedro no colo, vamos jogar Pedro no ombro, vamos sair gritando pelas ruas que o nosso Deus traz aquele que está preso de volta para casa. Não. A reação da igreja é: mulher, você está louca. Com certeza
não é Pedro. E no versículo 16 de Atos 12, a resposta de Deus continuou batendo no portão. A oração abriu a porta de ferro da prisão. A oração abriu a porta quase que intransponível. Mas a oração não abriu a porta da casa. Porque existe uma porta que Deus não abre por você, que é a porta da sua decisão. A porta de você acreditar de verdade. A porta da obediência. A porta da fé. A porta da coragem. E às vezes, o que você reclama não está lá na prisão mais. Às vezes o que você reclama já está na porta da tua casa. A resposta está aí. Ela não está trancada atrás de grades de ferro denso. Talvez está atrás de um portãozinho da casa da irmã Maria. E Deus está dizendo: eu já tirei da prisão, mas eu não ponho na tua casa. É você que abre a porta, pega o que eu coloquei na calçada e leva para dentro de casa. O milagre está preso na porta da tua casa. Sabe onde está o milagre? Ele está preso na tua rotina. Ele está grudado na tua segunda, na tua terça, na tua quarta, na tua quinta. Ele está grudado na forma como você lida com o teu dinheiro no dia que tem. Ele está grudado na forma como você se posiciona com teus filhos, com a tua esposa. O milagre não está mais nas patas sujas do diabo. Deus já tirou das mãos do diabo. Deus já tirou das cadeias. O diabo está na tua forma de viver. É aí a forma como você reage. De que ora, mas não crê. Tem gente que ora tão acostumada a orar, que desaprendeu a receber. Ora protocolarmente, ora como um religioso, mas quando o milagre está na porta, alguém diz: vamos ser cheios do Espírito Santo? Não, hoje não. Você está louca? Isso é um culto comum. E eu pergunto para você: se hoje Deus der aquilo que você tem pedido, você vai dizer que eu fumei maconha gospel? Você vai dizer para mim que eu estou louco? Que não pode acontecer tão rápido assim? Se essa porta que você está orando há anos, se eu disser que hoje, nesse domingo, porque alguns vão dizer: pastor, portas assim não se abrem no domingo, tem que ser segundo em horário comercial. E se eu disser que Deus pode abrir uma porta para você ainda nesse domingo, antes de você chegar na sua casa? Deus pode fazer alguém ligar para você ainda hoje. Deus pode fazer alguém tomar o WhatsApp e mandar uma mensagem para você hoje. Deus pode deslocar pessoas de outro estado, comprar uma passagem aérea e vir parar na porta da tua casa hoje. Não limite o poder de Deus. Se você está orando, prepare-se para receber o que está orando. E se você não tem capacidade de receber o que está pedindo, então pare de pedir, porque alguns milagres não estão mais dentro de uma prisão. Alguns milagres estão no portão da tua casa, esperando que você saia de casa. Abra o portão e os pegue com coragem, com ousadia. Alguns milagres não estão mais no cativeiro. Alguns milagres estão no jardim, esperando você romper a noite e dizer: o Deus que eu creio é o Deus que quando eu oro manda a resposta, e eu vou atrás daquilo que estou pedindo. Há curas que já estão no portão, há libertações que já estão no portão, há salvações que já estão no portão, há batismo com o Espírito Santo que já estão no portão. Você está brigando aí com o feiticeiro e Deus está dizendo: eu já venci o feiticeiro. Você está brigando com pombagira, Ele está dizendo: eu já venci a pombagira. O problema não é demônio, o problema é a sua indecisão, o problema é a sua covardia. De quando eu falo, eu já te livrei, você diz: não é possível que me livrou, não pode ser assim, olha a minha história. Ele está dizendo: bobinho, abra a porta, ouça a voz que está no portão. É aquilo que você pediu a vida inteira, está lá no portão. É Pedro. Não me diga que estou louco, não me diga que é um anjo, porque eu ouço aqueles que me pedem com fé. Você não orou, você não pediu, você não chorou, você não jejuou, e Deus manda dizer: ouça a voz daquele que está batendo no portão. Mas eu não colocarei o dentro de tua casa. Saia de casa, abra a porta e pegue aquilo que você me pediu. Levanta a mão para cá. Não está na prisão, está na porta que você vai abrir essa semana. Não está no cofre,
está na porta do portão que você vai abrir essa semana. Não está nos 7 dedos do diabo, mas está na calçada da tua vida. Tenha coragem de se mover. Que a tua fé seja esticada hoje. Que a tua fé seja esticada hoje. Que a tua fé seja esticada agora. Que a tua fé seja esticada agora. Agora, levanta as mãos mais um pouco. Estica a tua fé. Toda a incredulidade que entrou no teu coração, toda a incredulidade que entrou na tua alma, é quebrada agora pelo poder do nome de Jesus. Diga bem alto: eu não vou desaprender a receber. Alguns desaprenderam a receber. Pode abaixar suas mãos. Não desaprenda a receber. Oh meu Deus, eu vou ler de novo, porque isso é o que acontece conosco. Põe o versículo 14. A Rode vai dizer: Pedro está. Onde que Pedro está? Pedro é a resposta da oração. Olha você e eu nesse texto. Põe o versículo 15. O que eu pedi está gritando lá no portão: abra, deixa eu entrar. A salvação, a prosperidade, a alegria, a vida, a resposta de Deus. E aí eu olho para aquilo que Deus me trouxe. Você está louco? Não é agora. Não acredito. Você perdeu o juízo. E as pessoas estão dizendo: não, Deus é contigo. Deus está com você nessa. Vai, meu filho, você perdeu o juízo. Isso não é de Deus não, isso é demônio. Oração sem obediência é anestesia espiritual. Toda vez que você abrir a boca e pedir algo a Deus, não ore só para receber, ore para obedecer. Eu não sei para quem eu estou pregando aqui hoje, mas hoje haverá um sussurro no portão. Tem algo batendo. Você consegue ouvir? Você consegue ouvir que por trás das janelas, a porta, eu estou aqui dentro, solta Pedro, salva Pedro. E tem uma voz baixinha lá fora: oh, Maria, João, abre o portão. E aí a Rode vai dizendo: meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, que coisa incrível. Meu Deus do céu, Pedro, não vou abrir, não vou. Eu conto para ele, eu abro o portão. Não, eu conto. Uma voz. E aí quando eu ouço que tem o meu milagre, eu não consigo dizer. Não pode ser, é muito bom para ser verdade. Não pode ser. Eu não estou preparado para viver o que eu estou pedindo. Eu não mereço. Não me diga isso não. Não me iluda não. Não. A vida inteira falaram que eu não posso ter isso. Então por que pediu? Então por que pediu um lar restaurado? Se quando Deus quer começar a restaurar, você foge. A vida inteira todo mundo da tua família passou necessidade. E você diz: Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero ser um doutor na minha família. E quando Deus começa a abrir porta, te levar para lugares especiais, você começa a dizer: não é possível, não quero. Mas Deus manda dizer: escuta o sussurro que eu estou mandando do portão. Tem alguém chamando no portão, e esse alguém é o que você me pediu no secreto. Isso que está sussurrando no portão é aquela oração que você fez no chuveiro, que a tua lágrima misturou com água. Esse sussurro que está no portão é aquela oração que você cobriu a cabeça na cama para que a tua esposa não ouvisse. E ele está sussurrando no portão. E Deus manda te dizer hoje: firme, sai de casa. Chega de esperar. Atitude. Vá até aquilo que está te chamando no portão.
Hoje você vai caminhar em direção ao teu milagre. Você vai caminhar em direção à tua libertação. Vai caminhar com medo, vai caminhar com angústia. Tem uma guerra interna, tem vozes falando, não é. É Herodes que está lá para te pegar. E Deus está dizendo: você não me pediu, estou te dando. Você não me pediu, eu estou te dando. Vai em direção. E quando você chegar no portão, você não vai gritar, você não vai exalar o medo. Você vai colocar a mão na maçaneta e vai dizer: pode entrar, resultado da oração. Pode entrar milagre, pode entrar avivamento, pode entrar dignidade, pode entrar cura, pode entrar libertação. Ei Pedro, pode entrar que agora tem café na mesa. Pode entrar que aquela oração de angústia vai ser substituída por muita música, muita dança. Se a gente ia passar a noite toda chorando e gemendo, nós vamos passar a madrugada inteira pulando e fazendo festa. Pode entrar, porque aquilo que pedi no secreto, Deus mandou, está no portão. Pode entrar, apóstolo Pedro. Eu declaro que os teus Pedros estão entrando agora. Se você abrir a porta, Deus tira da prisão, mas Deus não abre porta. Nem toda oração abre porta, nem toda oração abre porta. Tem porta que Deus manda até você, e é você que abre. E eu declaro hoje que tuas mãos serão tomadas de autoridade. Haverá um óleo fresco na tua cabeça e um vinho novo no teu coração. Gira a maçaneta hoje. Xandarabacantere. Estenda a maçaneta, estenda a mão para frente, estenda a mão. Gire a maçaneta pela fé. Gire, abra o portão. Aquilo que você clamou e pediu, Deus está te dando hoje. Eu estou pregando no mundo espiritual e milagres vão acontecer. Agora eu declaro, grita comigo: eu vou abrir. Mais alto: eu vou abrir. Mais alto: eu vou abrir. E Pedro vai entrar. Você imagina a cara de pastel do diabo. Eu encerro dizendo que a maior prisão não era a cela de Pedro, mas a maior prisão era a incredulidade da casa da irmã Maria. Não adianta pedir algo que você não tem capacidade de crer que Deus pode dar. O portão de ferro não era o maior portão, mesmo sendo blindado, mesmo tendo cadeados enormes. O maior portão era o coração que perdeu a expectativa. Era o coração que disse: eu oro, mas eu não creio que Deus pode fazer. Deus já abriu o que você não podia abrir. Agora abre o que você precisa abrir. Deus já fez o que você não podia fazer. Faça agora o que você pode. Pare de chamar a resposta de loucura. Pare de discutir com o milagre. Abra a porta. Não adianta só orar, tem que abrir. E eu sinto do Espírito de dizer aqui para muitos que estão aqui: o milagre está tão perto. A distância de uma decisão, de uma virada de maçaneta. O milagre está tão perto. Não está lá mais, está aqui. Há uma virada, mas você chama de loucura. Algumas pessoas me procuram depois do culto, e eu faço questão de todas as pessoas que encontro perguntar como você está. E é triste quando depois de um culto a gente aborda uma pessoa e eu pergunto: como você está? E ela diz, ou ele diz: ah, pastor, estou mal. Seria até compreensível ouvir isso antes do culto, porque a gente diz: a pessoa está chegando, ela vai ainda ouvir o louvor, ela vai orar, ela vai ouvir a palavra. Mas depois de 2 horas de culto, alguém perguntar a ela: como é que você está? E ela diz: estou mal. É porque ela acha que o milagre dela está na prisão. Mas Deus manda dizer: já não está mais na prisão, está no portão da tua casa. Eu já tirei da prisão. Não diga que está difícil. Pergunte a si mesmo se você tem coragem de abrir o portão. Porque quem tiver coragem de abrir o portão, o que você pediu a Deus, Deus te dará. Minha oração é que você se prepare para receber o que está pedindo. Ou então, pare de pedir.
Curve sua cabeça agora. Porque existem coisas que é só você e Deus e mais ninguém. Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite. Oh, aleluia! Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não, não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, Ele disse Leandro, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que os planos dele para mim são muito maiores que os meus. E agora? Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós, só Ele e eu. Eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Lugar de rasgar a alma é na presença de Deus. Não desabafa no Facebook não. Faz o que Mateus 6:6 diz. Entra no quarto, fecha a porta e conta tudo pra Ele. Conta em segredo, porque publicamente Ele vai te honrar. E hoje eu sou igual criança mimada. Não pisa em mim porque eu conto tudo pro meu pai. Eu conto, eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em seu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. A partir de hoje é você e Deus. E não se fala mais nisso. Oh, glória.